sou aluna da graduação em Direito da Unirio e eu vou apresentar um pouco da pesquisa sobre o direito à comunicação que eu e meu colega Caio Barroso desenvolvemos desde 2019 com orientação da professora Maria Lúcia de Paula Oliveira. E ela tem como foco principal, no momento, o estudo da liberdade de expressão e do dominante fluxo norte-sul de informação. Como eu mencionei, essa pesquisa ela se iniciou em 2019, onde estudamos o conceito de direito à comunicação e as suas nuances nacional e internacionalmente. Em 2020 e 2021, nós dividimos a pesquisa em 2 eixos para conseguir desenvolver melhor os temas e desenvolver 2 artigos que foram publicados no volume 36 da revista da Escola da Magistratura Regional Federal. E agora, em 2022, nós continuamos a aprofundar o tema, os estudos e perseguimos 2 objetivos principais. O primeiro deles é avaliar como a desinformação impacta os níveis de liberdade de expressão e comunicação democrática no Brasil. E sobre esse assunto, é importante a gente mencionar que estamos falando de um ano de eleição, marcado novamente pela polarização, pela disseminação de notícias falsas, assim como aconteceu nas eleições de 2018. E foi por essa razão que a gente escolheu focar nesse estudo para entender como a desinformação afeta os níveis de liberdade de expressão que o país alcança e o espaço democrático como um todo. Para essa pesquisa, a gente utilizou como material teórico 2 estudos distintos, um da Universidade de Oxford, que mede a propagação de fake news e os países onde essa disseminação ocorre mais facilmente, ou com um aumento significativo, onde teve um aumento significativo, né? E o outro é um projeto realizado pela Article 19, que é um estudo estatístico onde é medido anualmente o nível de liberdade de expressão em cada país do globo. E a gente, claro, vai direcionar o nosso olhar, a nossa análise para os números do Brasil. E eu queria ressaltar também que o ranking ele é feito baseado em 25 critérios de avaliação, como, por exemplo, se naquele país observado existe liberdade religiosa, se ocorre alguma proibição partidária, prisões por conteúdo político, ideológico, censura na internet, nas redes sociais no geral, se tem casos de assédio ou agressão a jornalistas e à imprensa e com qual frequência isso ocorre, esforços de censura por parte do governo, através de leis, através de decretos, através de políticas públicas que favoreçam essa censura. E com isso, nós almejamos cruzar esses dados e entender se existe uma relação entre o aumento da desinformação no Brasil, que já é um dado consolidado, com essa variação de posição ao longo dos anos nas estatísticas do The Global Expression Report, que é esse projeto da Article 19. O que a gente já conseguiu extrair do que foi pesquisado até o momento é que de 2010 a 2020, o Brasil caiu 37 posições e atualmente, né, numa escala de 1 a 5, onde eles classificam 1 como um país em crise e 5 um país livre, um país aberto, nós fomos classificados em 3, o que seria um país restrito. Isso se deve, em grande parte, pelo esforço do Poder Legislativo brasileiro para reduzir espaço cívico, aprovando leis sobre segurança nacional e fechar mecanismos de participação política que estavam em vigor há 20 anos, incluindo o Conselho Federal de Segurança Alimentar. Esse tipo de ataque aos principais órgãos públicos alimentou um crescimento exponencial da desigualdade, da pobreza, da discriminação entre as populações vulneráveis. E outro ponto é o fato dos povos indígenas lutarem pela sobrevivência e, em termos de expressão da sua cultura, da sua tradição, da sua linguagem, sem um suporte adequado do poder público. Então, esses são alguns dos fatores que influenciaram nessa queda de posição e nessa posição do ranking em que nós ocupamos atualmente.
Agora eu passo a palavra ao Caio para que ele aborde o outro objetivo da pesquisa, que é diagnosticar as consequências dos algoritmos para o direito à comunicação, buscando alternativas para a influência do eixo norte-sul de informação. Olá, meu nome é Caio Barroso e continuando aqui com a pesquisa que já dura 2 anos, o direito à comunicação e sua materialidade frente às novas tecnologias. Um estudo da liberdade de expressão e do dominante fluxo norte-sul de informação. Eu e minha amiga Estela estamos participando já dessa pesquisa agora pelo 3º ano e damos prosseguimento ao que andamos pesquisando em todo esse tempo. Dentro desse título, né, esse grande título, eu trabalhei muito e foquei muito meus estudos relacionados ao direito à comunicação, relacionado com as tecnologias e também como que vem funcionando esse fluxo norte-sul agora depois da guerra da Ucrânia também, porque isso houve uma ruptura, ou estamos vivendo uma ruptura numa ordem mundial unipolar em que os Estados Unidos dirige, né, a humanidade, por assim dizer, e estamos a caminho de uma ordem mundial multipolar, né, e essa modificação dessa ordem mundial multipolar faz com que criem-se variações desse fluxo norte-sul de informação. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre a relação da tecnologia com o direito à comunicação e dizer que também estamos vivendo agora numa escala mais macro tempos inéditos, porque se formos comparar o direito à comunicação e como ele se expressava há 30 anos atrás, veremos que ele é completamente diferente do que hoje em dia. E aí eu posso dar um exemplo aqui concreto sobre essa questão do direito não só do direito à comunicação, mas também relacionado pelo nicho da publicidade. Se antigamente uma empresa de brinquedos infantis quisesse contratar uma propaganda para poder exibir em algum horário uma propaganda de brinquedos infantis, ela veria qual o horário que mais crianças estão assistindo aquele tipo de programa. Ou seja, a lógica era de massas, ver aonde a massa está assistindo para que todo mundo veja a mesma propaganda. Hoje em dia, com as redes sociais e com os algoritmos dessas redes sociais, essa lógica mudou, porque cada pessoa está consumindo um tipo de conteúdo diferente a cada momento. Então, enquanto eu estou olhando na minha rede social de tarde algum tipo de conteúdo que me interessa, outra pessoa estará assistindo só de noite um conteúdo que para ela interessa, e com isso, com um algoritmo cada vez mais desenvolvido tecnologicamente falando, a capacidade de identificar padrões pessoais, individuais, é maior, o que faz com que a capacidade de divulgação de algum tipo de conteúdo que aquela pessoa vá consumir também seja maior. E é por isso até que as pessoas literalmente se viciam em redes sociais, porque ela está sempre recebendo ali uma dose de dopamina que vai fazer com que ela fique cada vez mais desejando ficar ali. E isso é ótimo para essas empresas por conta do dinheiro que ela pode ganhar ao vender espaço de publicidade. Esse âmbito individualismo a qual recebemos e consumimos o conteúdo nas redes sociais faz com que possamos ter novas críticas, ou melhor, críticas que não teríamos antigamente em relação ao direito à comunicação nos dias atuais, em tempos de constitucionalismo global. E uma dessas principais é a formação de bolhas, porque o conteúdo que eu consumo, ele é direcionado para mim, ele aparece para mim, eu não escolho o conteúdo que eu vou consumir, ele aparece para mim pelo algoritmo. E se o algoritmo percebeu que eu, por algum motivo, tenho inclinações de uma visão política, ou de uma visão econômica, ou de qualquer coisa que seja, ele irá me recomendar mais e mais conteúdos daquele tipo, daquela bolha, daquele nicho a qual eu me enquadro. E com o tempo, a tendência é cada vez mais eu me individualizar nesse nicho a qual o algoritmo me direciona, e ele faz isso reagindo ao tipo de conteúdo que eu consumi a priori. E essas formações de bolhas, elas são potentes criadores de novos radicais. Como assim?
as pessoas podem ser e são muito mais facilmente radicalizadas em ambientes de bolha do que em ambientes como, por exemplo, de massas, como antigamente. Porque se fosse para você fazer uma propaganda política numa TV aberta e essa propaganda política ser de cunho radical, ser de um cunho ideológico radical, provavelmente ela seria muito má vista, porque todo mundo iria ver aquilo e todo mundo poderia falar sobre aquilo. Agora, quando estamos numa bolha, podemos cada vez mais ir para uma direção a qual não poderíamos num tipo de comunicação de massa. E essa lógica, claro, ela não é feita por uma pessoa ou 10 que possuem o objetivo de manipular as pessoas. Ela é feita, claro, pela lógica e pelo funcionamento do capital. Essa é a lógica em que estamos caminhando, essa transição da era das massas para a era do individualismo extremo. E o direito à comunicação também com ela vai se desenvolvendo. E a pesquisa trata muito sobre como que ele vem se desenvolvendo em relação a essas novas tecnologias, a esse novo momento que vivemos. E agora, tratando mais sobre o fluxo de informação norte-sul, isso é um assunto também muito curioso de se comentar em tão pouco tempo que eu tenho, porque é algo que eu poderia ficar por horas falando, mas devido ao meu pouco tempo eu irei focar apenas não na dinâmica norte-sul, mas sim nas mudanças que estamos passando a ter nessa dinâmica norte-sul. Podemos indicar 3 eixos, né, mundiais de comunicação nos dias de hoje, ou melhor, podemos indicar a formação desses 3 eixos. O primeiro é o Ocidente, o segundo seria a Rússia e por último, a China. Podemos ter também, é claro, micro cosmos desses 3 eixos, como por exemplo o Irã, como por exemplo a Coreia do Norte, mas o ponto é, a comunicação nesses países, a narrativa a qual é expressada nesses países através da comunicação, por conseguinte a forma como o direito à comunicação é expressada aos seus habitantes, é completamente diferente de uma do outro. E em tempos de guerra de Ucrânia, em tempos da invasão do Azerbaijão a Armênia, em tempos também de conflito do Tajiquistão com o Quirguistão, em tempos de crises cada vez mais se escalando, temos cada vez mais também, apesar da globalização a qual vivemos, um maior delineamento das fronteiras, delineamento fronteiriços da forma a qual a informação é expressada de acordo com cada país. Na China, além de toda essa dinâmica própria do seu microcosmo, nós podemos ver essa dinâmica se expressando na forma como as redes sociais são estruturadas. Porque na China não existe o Facebook, não existe o YouTube, não existem essas redes sociais. O que existe são redes próprias da China. E isso é proposital, isso é por motivo, obviamente, não de qualquer outra coisa que não de manutenção da soberania popular chinesa e também da manutenção da segurança interna do país. Vídeo que poderia ser feito principalmente em ambientes como o atual de guerra velada entre China e Estados Unidos e guerra prática entre Rússia e a OTAN pela proxy war da Ucrânia, o que poderia ser feito tendo um país inteiro utilizando essas redes sociais. Então, basicamente a pesquisa fala sobre isso, sobre essa dinâmica do eixo informativo norte-sul para a comunicação, como ela vem mudando e cada vez, mesmo no ambiente globalizado, se sedimentando fronteiras entre microcosmos diferentes. E também tratar de como que a tecnologia modificou completamente essa lógica e hoje em dia não podemos dizer qualquer outra palavra para definir o momento atual que não inédito nesse assunto. Isso nunca aconteceu antes na história da humanidade e é até por esse o motivo dessa pesquisa, para poder tratarmos das consequências, das desavenças, das desventuras que ocorrerão e que estão ocorrendo devido a todas essas modificações. Obrigado.